Olá, eu sou a Renata Figueiredo e vamos meditar hoje lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, onde na minha palavra o título é Os Falsos Mestres. Nesses últimos tempos, meus irmãos, os falsos mestres, as falsas doutrinas, tudo tem se intensificado. Claro, é o fim dos tempos. O mundo vai sentir a necessidade de se corromper ainda mais. Porque o mundo jaz no maligno, meus irmãos. Está tudo cada vez mais corrompido. E se a gente não se voltar para Cristo, se a gente não permanecer firme na fé, que é a nossa arma contra o mal, contra o inferno, se a gente não continuar perseverante, a gente está à mercê de tudo isso. A gente só tem o Senhor Jesus para nos manter firmes até o fim, até a chegada dele. Então que possamos estar alertas, meus irmãos. Tudo isso aqui é um alerta de salvação. A palavra de Deus nos dá o alerta que a gente precisa para a gente se empenhar cada vez mais e se manter. Não é fácil porque vem momentos, vem situações, vem pensamentos, sentimentos, emoções, 1 trilhão de coisas para tentar nos tirar da fé, para tentar nos tirar dos caminhos da eternidade. Pensamentos que tentam corromper os bons costumes, a boa doutrina que Jesus nos dá através da Bíblia, através da palavra dele. Ele é a palavra. Então vem um monte de coisa e tudo tentando nos levar a fazer a nossa vontade. É isso que a gente tem que estar sempre alerta. Eu busco pedir todos os dias a Deus, ao Espírito Santo, para que Ele me ajude a discernir as mentiras do diabo, que vem em forma de pensamento, que vem em forma de sentimento, que vem em forma de sementezinhas que parecem não ser nada, mas que se brotarem, se germinarem no nosso coração, na nossa mente, podem fazer um estrago na nossa fé e, consequentemente, na nossa vida com Deus. É um alerta de salvação e eu queria que a gente meditasse nisso juntos, porque é de grande importância, amém? 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, ele está falando de que se alguém for atrás, viver, declarar outro tipo de doutrina que não é a palavra de Deus, que essa doutrina é segundo a piedade, e piedade é o quê? A gente ter piedade de uma pessoa, a gente ter misericórdia. Então, a doutrina de Cristo é misericórdia. É a gente reconhecer que somos falhos e se alguém falhar conosco, a gente já tem o entendimento de que, poxa, eu sou falho também. Eu estou sujeito a erros, eu estou sujeito ao pecado. Claro que com o Espírito Santo a gente permanece, né? A gente vai pensar, somos prudentes. O Espírito Santo, ele nos traz à mente aquilo que a gente precisa para resistir ao mal, resistir ao pecado. Então, a doutrina de Cristo é essa, é a gente olhar para o próximo e ter a consciência, não, eu também sou falho, e perdoar, fazer o que a gente puder para se manter humilde, porque Jesus, ele veio em humildade, ele veio em simplicidade, sinceridade. A doutrina do nosso Senhor Jesus é o temor do Senhor. A gente ter temor a Deus, piedade do próximo, piedade, porque ele teve piedade de nós. Tende piedade de nós. Porque somos falhos, porque nascemos já no pecado, desde lá do começo, desde o Éden, a gente já nasceu no pecado, gerações e gerações. Então, tem de piedade de nós, Pai, tem misericórdia de nós, porque se o Senhor não tiver, ninguém mais pode ter, porque o Senhor é o nosso sustento, porque o Senhor entregou teu Filho para nos salvar, para se sacrificar, para derramar teu sangue na cruz e salvar cada um de nós pela piedade, pela graça do nosso Senhor Jesus. E a gente só tem acesso a isso se a gente crer pela fé
Então, enfim, é soberbo e nada sabe. Ou seja, a pessoa que ensina outra doutrina, que não é a doutrina do nosso Senhor Jesus, que é segundo a piedade, essa pessoa é soberba. E o que é uma pessoa soberba? É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta. Pensa nela, prepotência, arrogância, esse tipo de coisa. E nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Ela delira acerca de contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Ou seja, o mal que nasce, que brota através de uma sementezinha, de uma doutrinazinha que não vem da boca de Deus, que você pode ver que tem muitas nesse mundo, e o povo se aventura nessas doutrinas. Por quê? Porque muitas massageiam o seu ego, muitas buscam fazer a vontade da carne. Isso está na palavra. Tem outro versículo que mostra isso. Esse versículo, ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3, mas o 3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, esses doutores aqui que ele está falando são muitas vezes pastores de igrejas. A gente vê que hoje em dia tem uma infinidade de igrejas, mas eu comprovei isso com um acontecimento que teve aí ultimamente, na vida de uma pessoa famosa até. Eu vi que aquela pessoa, ela era uma mulher, ela se tornou homem, se casou com uma mulher e teve um dia aí que essa pessoa, ela se batizou nas águas. E foi uma festa tremenda, né? Porque tem essas igrejas que fazem do batismo uma festa, né? Um monte de gente, luzes, música, etc. E todo mundo feliz, né? Só que qual é a relação desse batismo com a palavra de Deus, né? A pessoa tá aparentemente, escancaradamente em pecado e se batiza assim, acha que tá tudo bem, tá salvo, etc. Eu não quero dizer que ninguém tá salvo, não, mas foi uma prova. Ali eu tirei a prova dessa palavra aqui, que tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, doutores que massageiem o ego da pessoa, doutrina que faça a vontade da pessoa, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque uma vida com Deus, meu irmão, é sacrifício. A gente tem que ter consciência de que tudo é sacrifício. A gente se achegar a Deus é sacrifício. A gente buscar, muitas vezes, fazer a coisa certa é sacrifício. O Senhor Jesus se sacrificou por nós. E assim como Ele se sacrificou por nós, agora é a nossa vez de nos sacrificarmos por Ele. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. E a gente se manter na fé é um sacrifício, é uma boa milícia, é um bom combate em que a gente tem que combater todos os dias. Então não tem como a gente fugir do sacrifício. Tudo é sacrifício. O que a gente tiver que fazer nesse mundo é sacrifício. Se a gente quer crescer na vida é sacrifício. Se a gente quer ter um filho é sacrifício. Uma renúncia muito grande ter um filho. Então, por que a pessoa tem que se sacrificar para fazer tudo nesse mundo, nessa vida, nesse mundo desgraçado, buscando um futuro que no fim a gente sabe o fim, né? A gente sabe que a maior certeza que a gente tem é a morte, né? Mas aí quando a gente conhece a Cristo, a maior certeza que a gente tem é a vida. Tudo muda, né? Tudo muda quando a gente conhece a Cristo, quando a gente recebe a salvação de Deus, que é o próprio Cristo. Porque as pessoas querem se sacrificar por tudo menos por Jesus. Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então pode vir tudo para tentar nos parar, pode vir tudo para tentar tirar a sua fé, a minha fé, mas
É só a gente parar e pensar, poxa, Jesus me tirou da lama. Jesus me tirou das trevas para a maravilhosa luz dele, a luz que ilumina tudo, a luz da vida. Ele é a luz da vida. Então, por quê? Por que que eu vou me deixar levar por sentimentos, por vontades próprias, vontades que muitas vezes são corrompidas, são falhas? Tenho que me manter na palavra. Eu tenho que me manter firme até o fim, até a chegada do meu Senhor Jesus, porque é só isso que importa. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, meus irmãos, quando a gente começa a viver para Ele, só o que importa é a nossa salvação. Claro que as outras coisas a gente tem que continuar fazendo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa família, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a prioridade é a nossa salvação. Não tem por onde. Não tem, porque a gente começa a ter o entendimento de que ou é tudo ou é nada. Ou é ou não é. Ou eu sou de Cristo ou eu sou do mundo, do diabo. Ou eu sirvo ao Senhor Jesus ou eu sirvo ao mundo. E é por isso que a partir do momento que o entendimento que provém do Espírito Santo paira na nossa mente, a gente começa a avaliar tudo. Tudo que está acontecendo ao redor da gente, a gente começa a avaliar. Atitudes, palavras, tudo que vem do mundo, a gente avalia e sai fora. Porque vem do mundo. E o mundo jaz no maligno. Então a gente começa a pensar em espírito e em verdade. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente começa o quê? A pensar, a refletir, a pesar, raciocinar. Porque fé é isso. Porque senão vai ser uma fé religiosa. Vai ser uma fé emotiva e essa fé não vai a lugar nenhum. Não nos leva a lugar nenhum, meus irmãos. Então, você pode ver que hoje em dia o mundo está cheio disso. E isso, essas outras doutrinas, elas geram o quê? Elas geram inveja, delas nascem as contendas, as invejas, as blasfêmias, as ruins suspeitas, ou seja, maus olhos, malícia, uma infinidade de coisas. Perversas contendas. Olha só, que só nesses dois versículos, versículo 4 e 5, que eu tô começando agora, ele já falou de contenda. Timóteo já falou de contenda 3 vezes. Contendas de palavras, contendas e contendas de homens corruptos de entendimento. 3 tipos de contendas. E contenda é o quê? Contenda é aquele que promove discórdia. Contenda é guerra, é luta, é briga, guerras e rumores de guerras. Infinidade de contendas que geram o quê? Morte, violência, tudo que não presta. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Está acontecendo na Rússia aí. Contenda de homem corrupto de entendimento. E privados da verdade, que é a palavra de Deus, a sã doutrina. Cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Ganho. O que é que as pessoas mais querem nesse mundo? Ganhar. Ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar poder, ganhar isso, ganhar aquilo, ganhar o homem do outro, ganhar o emprego do outro. E aí gera o que? As invejas, nascem as contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, etc, etc, etc. Tem outro versículo também que fala a raiz de tudo. Lá em Tiago 4, versículo 1, que o título é Resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas, e em outras traduções, contendas? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Deleites, vontades, vaidades, corrupções, coisas que nascem da carne, corrupta e falha. No que é que dá isso tudo? Morte, corrupção, roubalheira, tudo que não presta. Então, o que é que a gente pode pegar daqui, meus irmãos? Fujamos das nossas vontades da carne. Fujamos do pecado. Deus nos ensina a fugir do pecado. Não fugir do inimigo, não fugir do diabo, mas ir para cima em nome do Senhor Jesus, claro. Mas que a gente fuja do pecado. Porque o diabo, ele vem de forma sorrateira, de forma bem, sutil, em forma de coisas
que a gente gosta, que podem nos atrair, que estejamos sempre alertas, meus irmãos. Não dá para vacilar nesse tempo de hoje. Isso é para mim, isso é para vocês, é para quem quer que seja que queira permanecer na sã doutrina do nosso Senhor Jesus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, pois me ajudou a estar mais alerta, a passar isso adiante, né? Porque é uma questão assim de grande importância. É uma questão que a gente tem que tá na nossa mente o tempo todo, porque nos tempos de hoje, meus irmãos, não dá pra gente vacilar. E o mal vem para tentar nos corromper. O mal vem para tentar nos tirar da fé, não tenha dúvida disso. Sempre que você puder se fortalecer em Deus, em Cristo, faça isso. Eu, você, todos nós. Sempre que a gente quando vir a nossa mente, vai meditar na palavra de Deus, vá, não deixe para depois. Toda vez que vier na sua mente, vai orar, coloca o teu joelho no chão e vai orar. Faça isso, não deixe para depois. Toda vez que vier um pensamento que diz, jejua pela tua salvação, jejua pelo teu ente querido que está corrompido, jejua para aquilo que você estiver precisando espiritualmente. Jejue, abra o seu jejum, feche o seu jejum, mas permaneçamos colocando azeite reserva na nossa lanterna, porque o Senhor Jesus virá num momento que ninguém imagina. E precisamos estar prontos, precisamos estar limpos, que combatamos o bom combate, guardemos a fé, corramos a carreira que nos é proposta. Ao vencedor darei a coroa da vida, somente ao vencedor. Ou é tudo ou é nada, ou é 100% ou não é. Na vida com Deus é assim, o reino dos céus é assim, porque o reino dos céus irá ser o lar de pessoas, de almas limpas, puras, santas. Nenhum mal, nenhuma corrupção, nenhum erro vai entrar ali. Então que a gente se prepare aqui no sacrifício. Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas essa palavra tão importante. Curta, comente, faça o que você puder para que a palavra de Deus seja disseminada. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.